interessante. Aqui a gente vai ter a participação de um grande mestre da educação. Deixa eu só verificar se ele já aparece aqui, que é o professor Oswaldo Basto. Ele é bacharel em Direito. Ele tem um currículo assim riquíssimo. Ele é um professor, vamos dizer, diferenciado. Ele é um professor que ele dá instrução, ele dá informação, ele traz conhecimento. E a gente vai estar falando hoje aqui sobre o homeschooling. Eu assisti um vídeo dele no YouTube, gente. Eu passei por uma grande dificuldade no início da pandemia, na pandemia, na questão da educação com meu filho. E assim, muitos pais vão ter problemas relacionados a essa nova modalidade de educação, se a gente não parar para buscar informação, buscar entendimento. E como eu conversei com outras pessoas que, vamos dizer assim, se importam, né, com essa questão da educação, muitas pessoas não estão dando importância. Muitas pessoas, né, ainda, vamos dizer assim, ainda não afetou o cotidiano delas. Mas a partir do momento em que essa modalidade começar a vir a vigor, gente, vai ter muito pais, muito pai, muita mãe frustrada, porque o filho vai perder desempenho na escola, o filho ele vai ter dificuldade em todas as áreas de conhecimento, vai afetar diretamente o desenvolvimento dele e isso vai afetar muito a sociedade. E assim, eu não tinha parado para olhar, ter essa visão. Depois que eu assisti esse vídeo do professor, eu fiquei assim, meu Deus, eu passei por essa dificuldade lá no início da pandemia. Só que eu já tinha consciência, eu trabalho na questão de família e eu sei como é importante a base de você, de ter pai e mãe ali presente, não só fisicamente, mas presente emocionalmente, para educar essas crianças, para conversar, para instruir, porque a falta dessa base vai implicar em muita coisa na fase adulta. Se a gente for parar para refletir, muito dos problemas que a gente vive hoje é devido a essa desestrutura na base familiar. Então, essa nova modalidade que está vindo aí vai ser mais uma dor de cabeça se você não abrir os seus olhos, se você não perceber, se você não se desenvolver e se você também não se posicionar. Porque praticamente nós vamos viver na pandemia, educando os nossos filhos sem estar na pandemia. Porque praticamente vai ser a mesma coisa. O que vai mudar vai ser o ambiente. O seu filho não vai estar numa escola, não vai estar mais, sabe, naquele ambiente ali de educação. Ele vai estar em casa, disperso. Imagine só, pra gente já é difícil estudar online, de ter que se concentrar, porque qualquer barulhinho você se dispersa, qualquer coisa a sua mente divaga. Imagine uma criança, gente. E o tempo para que a gente tem pai, mãe que trabalha, né, para cuidar, para estar ali, senão, porque você vai exercer praticamente a função ali de professor, né? E o professor Oswaldo Basto ele vai estar falando sobre isso. Deixa eu só ver se ele aparece aqui. Opa, falou no mestre e ele entrou. Deixa eu só convidar ele aqui para participar também. Gente, olha, esse professor ele é sensacional. Porque não tem nada de imposição. Você aprende com as informações. E assim, com o José, a dificuldade maior que eu tive com ele foi na questão da leitura. Da leitura e da escrita. Pera um minuto, tô esperando. Foi na leitura e na escrita. Porque o que acontecia? Ele não conseguia identificar as vogais. Ele não conseguia identificar o alfabeto. Tá chegando aqui uma solicitação dele. Ele não conseguia identificar o alfabeto. Então, assim, se eu colocasse em ordem A, E, I, O, U, ele sabia. Agora, se eu embaralhasse as vogais, ele não sabia, ele ficava perdido. E aquilo me tirava a paciência. Eu ficava impaciente com ele, porque eu falava, como tu aprendeu? Eu acabei de falar e tu já esqueceu. E assim, o que a gente não entende é que o pensamento da criança é um pensamento muito acelerado. E o pensamento do adulto já não. Só que, vamos dizer assim, o raciocínio da criança é muito rápido. Por isso que elas aprendem muito rápido.
Se você passar uma semana ensinando algo para uma criança, pode ter certeza que em 3 dias ela aprende. Coloca um adulto e uma criança para aprender inglês. A criança vai aprender com muita facilidade. O adulto não, ele já vai ter uma certa dificuldade, porque o raciocínio da criança é maior. Só que a concentração é menor. Agora foi. Bora ver se vai. Boa noite, professor. Boa noite. Conseguimos finalmente, né? Graças a Deus. E aí, eu estava falando aqui sobre essa questão do home office e uma coisa que do home office já, do homeschooling. Eu já estou pegando o gancho do trabalho aí. E a dificuldade que eu passei com meu filho na questão da concentração, que ele não sabia ler, ele sabia ler, mas parafraseando muito, ele travava, engolia a letra. E a escrita também. Aí o que eu percebi, né? Já estudando também essa questão da família, que a criança, o raciocínio dela é muito rápido. E do adulto, não. Do adulto já é um pouco mais lento. E eu dei o exemplo aqui antes do senhor entrar, sobre colocar uma criança e um adulto para aprender inglês. A criança aprende muito mais rápido. Só que a concentração dela é menor. A do adulto não, já é maior. E aí, dentro de casa, quando a gente está instruindo, quando a gente está fazendo tarefa, educando, a gente quer que a criança ela pare ali 1 hora, 2 horas e faça a tarefa, e ela não consegue. Ela para, aí quer brincar, quer conversar, quer contar história, e a gente não tem paciência para trabalhar nesse processo da educação deles. Então, o ambiente da escola, ela conversa com o professor, conversa com o coleguinha, a imagem da Kalene está tremendo. Será que é a internet? Poxa vida. É o meu Wi-Fi aqui. Mas o meu áudio tá saindo? Eu vou até parar de me mexer aqui. O meu áudio tá saindo? O Tá áudio tá ótimo. bom? É só a imagem. Gente, ignora a minha imagem. O importante é o áudio. Se vocês estão conseguindo ouvir bem, então tá ótimo. Deve ser por conta da internet mesmo. E aí se apresente pra gente, professor. Fale um pouco aí, eu dei uma pequena introdução aqui, que eu achei bem interessante esse nome, né, de professor conteudista. E assim, de fato, é muito rico as informações, é muito rico o conhecimento, e às vezes a gente não dá importância, e como a palavra mesmo diz, o povo perece por falta de conhecimento. E o Senhor tem o seu trabalho, na verdade, é passar as informações, é informar, né? E de uma certa forma também educar, porque através do que o Senhor passa, a gente vai formar nossas opiniões, né? A gente vai ter, não vamos ser leigos em relação a certas coisas que são impostas aí pela sociedade. Então, se apresente um pouco para quem está aqui online conhecer o Senhor, depois para quem vai assistir no gravado conhecer também, e acompanhar os conteúdos dele, que depois eu posto aqui o canal no YouTube, as lives que ele faz no Facebook, são bem edificantes. Boa noite para você e para todos os seus seguidores que estão aqui conosco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me apresentando na medida que eu for respondendo a sua questão, porque aí a gente poupa até tempo, né, da live. E você colocou muitos detalhes dessa sua primeira fala aí. Então, por exemplo, concentração, né, a assimilação da criança e do adulto, né? Muito bem. Existem alguns mecanismos cerebrais cognitivos que caracterizam o cérebro humano, né? É claro que isso pode diferenciar muito de idade para idade, como, por exemplo, quando você citou a questão do aprendizado de uma língua estrangeira. Por que a criança ela aprende com mais facilidade uma língua estrangeira do que um adulto? Porque não necessariamente pela rapidez, mas pela capacidade de armazenamento que a criança tem muito maior do que o adulto. Então ela armazena mais informações, ela fixa mais informações com maior facilidade do que o adulto. É isso que faz ela se destacar nessa questão, por exemplo, do aprendizado de línguas.
Né? Mas aí tem um problema, né? Que o modelo de ensino, eu costumo mostrar que existe uma diferença muito grande, as pessoas confundem hoje, entre educação e ensino. Quem educa é a família, a escola ensina. O problema é que com essas transformações familiares e inclusive com o advento da mulher fora de casa, trabalhando, isso tudo levou a escola a assumir um papel. Isso tudo foi planejado, isso não foi por acaso nem coincidência. Né? A coisa foi feita para ser assim. E você começa a ter a escola trazendo para ela, que esse era o objetivo, o papel também de educadora. A escola tinha o papel de educadora como complementar, como reforço da educação doméstica. Né? O papel prioritário da escola era do ensino, assim como também da família. Né? Mas a prioridade de cada um estava muito bem especificada. Qual é o porquê disso aí? Exatamente para que a escola tivesse um poder total sobre as crianças e os adolescentes. Isso foi conseguido. Né? Então, e a partir desse poder total, começa-se a adotar outras metodologias que, na verdade, são contrárias ao funcionamento natural do nosso cérebro. Né? Então, por isso que as crianças, hoje, elas têm dificuldade, como você falou, em se concentrar. Por quê? Porque as técnicas e as metodologias de ensino hoje prezam exatamente por essa desconcentração. Né? Essas técnicas e metodologias de ensino, elas partem da ideia de que o que você pensar, o que você compreender, está valendo. Então você não se esforça mais, não há aquela necessidade para você compreender a essência do que você está aprendendo. Vamos dar o exemplo da leitura de um texto. Então hoje, quando você lê um texto, né, tanto faz uma criança quanto adolescente ou adulto, quando você lê um texto, a interpretação correta é aquela que você teve do texto. Você já não se preocupa mais em buscar o sentido das palavras do autor, você não se preocupa mais em buscar o contexto em que aquele autor escreveu aquele texto, seja uma poesia, seja um romance, seja um texto acadêmico, né? Não importa mais. Como você ler e entender, está valendo. Então isso faz com que o cérebro, as pessoas, elas não tenham mais a necessidade de parar, se concentrar, ler, reler, até entender. Porque numa primeira leitura, ela já entendeu. Existe um outro mecanismo também muito colocado no conteúdo dos textos, né? Que é algo que você falou, que você observou no seu filho, mas corresponde ao que está se fazendo. Então você pega textos onde exatamente você constrói textos onde você não tem uma logicidade, você não tem um princípio, um meio e um fim, você não tem uma argumentação coerente dentro desse texto, são passagens, jargões ideológicos revolucionários. Então, o que é que isso vai fazendo com o cérebro? O cérebro vai captando apenas uma ou outra informação. Ele não capta a totalidade do texto, porque é impossível para o cérebro fazer isso, porque o cérebro precisa de um argumento lógico, ele precisa de um argumento que faça sentido, independente do juízo de valor. Não é? Se você gosta ou não, se o texto é bom ou ruim, se faz o seu estilo de literatura ou não, independente do juízo de valor, o nosso cérebro ele reclama por algo que faça sentido. Quando você fica obrigando o cérebro
o seu cérebro, ou de qualquer pessoa, a ficar lendo algo que não faz sentido, que não tem toda uma coerência, né? E principalmente não tem conexão com a realidade, você força o cérebro a recuar, ele não consegue compreender o todo e ele não consegue fazer uma conexão entre o que está sendo lido e a realidade, e ele fica preso apenas a algumas frases mais marcantes que você mesmo selecionou por ter algum significado pessoal. Então tudo isso se reflete no comportamento de uma criança, como de todas as demais crianças, né? E é por isso que as crianças e os jovens vão para a escola e saem semi-analfabetos. Eles saem da escola, mas não conseguem escrever. Eles saem da escola, não conseguem ler um texto, um verdadeiro texto. Você não pode hoje, se você for pedir uma criança para ler uma página de um conto de Machado de Assis, pegue um adolescente de 17 anos, 16 anos, e pegue uma página de um conto de Machado de Assis e peça para ler. Dificilmente ele vai entender, dificilmente ele vai conseguir chegar ao fim. Pegue um trecho só, o início de um dos diálogos de Platão, e peça a um jovem para ler, e também peça ao adulto. O adulto vai ter a mesma dificuldade. Ele não vai conseguir, se você der hoje um diálogo de Platão para um adulto ler, ele não vai conseguir chegar até o final. Porque o cérebro dele já perdeu, desta pessoa já perdeu a capacidade de se concentrar, já perdeu a capacidade de imaginar, que é algo importante para a compreensão e a fixação do conhecimento. Então, ele não, já perdeu a capacidade de estabelecer raciocínio lógico, reflexivo, então ele não vai conseguir nem entender e nem mesmo chegar ao final do texto. Então, tudo isso que as pessoas estão observando como problemas são resultados que eram almejados. As reformas educacionais, principalmente as planejadas pela Unesco e pela Unicef, elas têm esse objetivo: fazer com que as pessoas pensem o menos possível, conheçam o menos possível, não tenham capacidade de entender nem a si próprias, nem ao mundo fora delas, porque assim as pessoas ficam mais manipuláveis. E aí vem aquele discurso: o problema do Brasil é a escola. O problema do Brasil é a escola, mas não é pela sua falta, é pela sua existência. Se as pessoas quiserem modificar isso, a primeira coisa que tem que fazer é fechar o MEC. E depois reformular tudo e começar de novo. Esse é o problema. E eu vi muito isso nos meus 25 anos trabalhando com a educação, que eu comecei sendo professor ainda de primeiro e segundo grau. Depois eu fiz concurso para a universidade, depois eu entrei para faculdades privadas, depois eu fui fazendo uma carreira acadêmica. Mas o início do meu trabalho foi com crianças e adolescentes. Então eu assisti todo esse processo em loco, em sala de aula. Né? Não foi apenas com leitura de livro. Né? E você vai vendo toda essa transformação, a mudança nos livros didáticos das escolas, a restrição cada vez maior de textos e uma colocação cada vez maior de imagens. Né? E a leitura, eu estava conversando uma vez com um amigo meu, neurologista e professor de uma universidade, onde ele disse para mim o seguinte: ele fez: Oswaldo, a melhor fisioterapia para um cérebro é a leitura. A melhor fisioterapia para um cérebro é a leitura. Porque a leitura, ela cobra do nosso cérebro diversas dimensões, né? Tanto, digamos, as mais abstratas, cognição, raciocínio, como também
no próprio órgão, na própria estrutura cerebral. E ela cobra essas funções em detalhes. Então, experimente, por exemplo, você ler um texto, pode ser até uma passagem bíblica, sem a pontuação. Então, a pontuação está relacionada à coordenação motora, assim como o escrever também está relacionado à coordenação motora. Existe uma diferença muito grande entre a letra cursiva e a letra de forma. Os adultos e crianças, somente os adultos que não conseguem mais escrever em letra cursiva, isso é uma sequela da formação escolar. E o que é pior, hoje as pessoas já não estão mais escrevendo, elas estão digitando. Digitar também é completamente diferente de escrever. A Karine comentou aqui, né? Resumo, o cérebro humano adormecido, né? E mais aqui embaixo, com o avanço da tecnologia, os jovens já não lê livro nenhum. E quando o senhor fala da questão da leitura, a leitura nada mais é do que também ativa muito a nossa imaginação, para quem gosta de ler. No meu início eu lia muito romance, depois parei porque esse negócio é só besteira. Depois eu aprendi que isso era só coisa para mexer muito com o emocional e acabar criando, vamos dizer assim, uma realidade que nunca vai existir, né? E quando a gente conta a história, uma experiência, algo que eu vivi, por exemplo, na questão do ensino, da educação, isso conecta também. Só que a pessoa ela não quer ler, ela quer ouvir, quer tudo do jeito mais fácil. E uma frase que o senhor falou aí da questão para fechar o MEC, para mudar a educação, eu vi também de um professor que ele falou assim, que a gente culpa, a sociedade culpa muito a política, que a política é assim, que a política deveria mudar, só que não é a política que tem que mudar a sociedade, não é a política que tem que mudar a educação, é a educação que muda a política. Só que a educação para mudar a política tem que mudar a educação, e quem muda a educação somos nós. Ou seja, primeiro muda em mim, muda na sociedade, a sociedade como um todo, em unidade, muda a educação, e a educação com um objetivo maior muda a política. Só que é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade e a culpa nas outras pessoas do que assumir a nossa parcela. É bem interessante isso que o senhor comentou aí. E sobre a questão, né, do homeschooling, o que será, na verdade, e como será para que esses pais tenham consciência? Porque às vezes é uma facilidade, o mundo está inovando, a tecnologia está aí, tá, mas o que é? Como que será? E quais as vantagens e desvantagens? Não só para as crianças, para os jovens, mas sim para a sociedade no geral, porque o senhor já trouxe aí vários argumentos e comentários que isso vem, a forma como a nossa educação está hoje já está prejudicando e muito. Agora, imagine trazer essa mudança, né, vamos dizer assim, mudança geográfica, de ambiente. Quais serão os reflexos disso lá na frente? Eu fico pensando, meu Deus, os meus filhos, o José, os meus netos, os filhos dele, é um reflexo assim que não atinge só nós, atinge uma geração inteira. Veja bem, como eu disse, há um engano muito grande que a educação vai salvar as pessoas, né? Ao contrário, enquanto as famílias não entenderem que a escola é inimiga da família, ficarem com esse sonho meio de Branca de Neve, Cinderela, de que porque colocou o seu filho na escola ele está bem, a coisa vai continuar do jeito que está. Né? A situação que nós estamos vivendo já há algum tempo, não é coisa de um ano nem dois,
está cada vez mais colocando a família, e particularmente a família brasileira, numa situação muito incômoda. Né? Porque quando as coisas acontecem, dão resultado que as pessoas não esperavam, apesar de, como eu já falei para você, tudo isso foi planejado, mas quando os resultados aparecem, nem os planejadores assumem. Né? Então, você tem uma educação toda revolucionária, toda voltada para a revolução, para proporcionar a rebelião. Quando os resultados aparecem, ninguém assume. Nem os planejadores, nem professores, que sempre defenderam isso, o pessoal ligado aí à pedagogia do oprimido, etc. Né? Assim como também os pais não querem assumir. Mas os pais têm um papel de destaque em toda essa crise. Né? Foram as famílias que permitiram que isso avançasse aqui no Brasil de uma maneira extremamente rápida e recente. Né? Se você puder algum dia ingressar, mergulhar nessa literatura, você vai ver que a família americana ela está sofrendo agressões, está sendo atacada desde o início do século XX. Né? Daí, inclusive, surge o homeschooling. A família brasileira, ela só começa a sofrer esse ataque de forma bem objetiva, né? Anos 90. A coisa já estava sendo preparada entre os anos 60 e 70. Anos 70, né, e 60, Paulo Freire volta da Europa, da França, e prepara, ele organiza. Paulo Freire não cria. Paulo Freire, as ideias que ele trouxe da França ajudam a organizar um ambiente que já existia de repúdio à chamada educação burguesa, professor burguês, e hoje ele é chamado de conteudista. Hoje você não chama mais professor burguês. Hoje você chama de conteudista. Né? Mas o ataque é o mesmo. Você não pode ter conhecimento, você não pode ser um professor erudito. Né? Esse professor erudito ele é associado a uma educação repressiva, uma educação que não serve para nada, uma educação, enfim, são as coisas mais pejorativas que podem associar. Então, no Brasil, esse ataque começa diretamente na família muito recente. Ali, final dos anos 80, início dos anos 90. Só que nos Estados Unidos, que já vem sendo atacado há mais de um século, houve uma reação. No Brasil, ao contrário, as famílias entregaram com toda tranquilidade os seus filhos aos comunistinhas iPhone da escola. Que é como eu chamo os professores revolucionários. Né? Os comunistinhas iPhone. Né? Então, agora, como isso andou de forma muito acelerada no Brasil, o que a família americana levou algumas décadas para perceber, a família brasileira levou muito pouco tempo, porque aqui correu mais rápido e correu sem resistência. Né? Então, essa família hoje, quando ela é chamada a assumir as responsabilidades pelo que fez, ela não quer assumir. Aí vem a culpa é da escola, a culpa é do governo, a culpa é do Estado, a culpa é do professor, a culpa é do... Aí começa esse jogo de culpabilidade, porque ninguém quer assumir a consequência disso. A porcaria está aí. Mas ninguém quer assumir a consequência disso. Né? Parece que tudo apareceu do nada. E eu estou dizendo, foi tudo planejado. E muito de cima para baixo. Né? O homeschooling, ele não é simplesmente tirar a criança da escola. Né? Tudo isso começou aqui no Brasil, já vinha se discutindo isso, mas eu vou evitar citar certos nomes,
para não prejudicar a live. Mas isso começou a acontecer com esse fenômeno que aconteceu recentemente aí, bastante generalizado no mundo todo, que obrigou as pessoas a usarem máscaras, etc. Né? Aí se ressaltou de novo. E esse fenômeno, independente de verdadeiro ou falso, exageros, politicagem para vender produtos medicinais, independente disso, esse fenômeno ele trouxe também algumas coisas interessantes a serem observadas. E foi exatamente quando as crianças e os adolescentes passaram a ficar mais tempo em casa. E o ficar mais tempo em casa gerou problema. Por que gerou problema? Porque você, pai e mãe, ficou comprovado que você, pai e mãe, não está educando os seus filhos. Essa fase que nós passamos aí, 2020, 2021, mostrou isso. Apesar das pessoas não quererem reconhecer, então aquele filhinho mal educado que a pessoa tem, quando ele ficava menos tempo em casa, dava um sossego para o papai e para a mamãe. Quando ele volta da escola, tem um celular esperando ele para ele ficar quietinho lá no quarto dele, no banheiro, onde ele estiver lá, e não incomodar ninguém. Quando esse modelo se rompeu temporariamente e os filhinhos foram obrigados a ficar em casa, ficou revelado que, na verdade, os filhinhos estavam mal educados. A rebeldia que eles praticavam na escola, eles passaram a praticar em casa. E isso era culpa tanto dos pais quanto da escola. Porque os pais não estão mais educando. Se a escola está educando, ela está educando mal, ficou comprovado também. Ela está, de fato, educando? Não, ela está adestrando para a rebeldia. Então, a criança e o adolescente, o que eles sabem hoje apenas é se rebelar. Eu sinto, eu tenho que satisfazer. Eu desejo, eu tenho que satisfazer. Não tem mais ninguém que possa dizer um não, porque o não hoje é preconceito. O não é repressor, é opressor. Então, na hora que por alguma circunstância você tem uma mexida nesse modelo, logo, logo, as coisas se mostram com mais nitidez e ninguém quer assumir e ninguém sabe como dar resposta. E aí, essa questão do homeschooling é retomada e está em pauta aí no Congresso um projeto de lei. E eu mostrei já em lives que, analisando esse projeto de lei, que essa lei não traz o homeschooling para o Brasil. Nós vamos, se essa lei for aprovada, acredito que venha a ser, salvo engano, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, estava indo para o Senado. O que nós vamos ter é um homeschooling oficial. Você pode falar que legalmente nós teremos homeschooling no Brasil. Mas, de fato, nós não teremos homeschooling por um único motivo. O homeschooling não é só tirar a criança da escola. O homeschooling, ele tem uma filosofia própria de ensino. E essa filosofia, ela foi arrancada, ela está ausente na lei, quando inclusive a lei obriga que o homeschooling tem que seguir as diretrizes do BNCC, o Banco Nacional Comum Curricular, que é inteiramente marxista, revolucionário, que traz uma série de problemas para o desenvolvimento saudável da cognição da criança e do adolescente. Então, todas essas coisas que você falou aí de concentração, agora isso está legitimado no topo da educação brasileira. Agora já não passa mais de uma ideologia que escolas podem adotar, professores podem adotar,
editoras de livros didáticos podem adotar. Agora é lei. Né? Eu estou preparando um curso sobre o BNCC para pais e até professores que quiserem, para poder entender realmente o que é o BNCC. Né? O que é que aquilo ali está mandando fazer e quais são as consequências daquilo ali na formação de pessoas que estão em desenvolvimento. Porque se hoje você não consegue botar um adulto para ler um diálogo de Platão, um conto de Machado de Assis, imagine uma criança ou um adolescente que estão com o cérebro em formação. Né? Os efeitos são muito mais perversos porque são muito mais concretizados, são muito mais permanentes. Né? E aí vem toda aquela discussão de que tirar da escola vai perder na socialização. Não vai perder nada, porque se tem uma coisa que a escola não está fazendo mais é socializar. A escola é um ambiente indutora de sexo, a escola é um ambiente indutora do uso de drogas, a escola é um ambiente indutora de quebra de hierarquia, de falta de respeito aos professores e aos colegas. Então, se tem um ambiente hoje que não socializa ninguém, é a escola. Então, o fato de tirar da escola vai ter prejuízo em socialização. Isso não é verdade. Até porque a socialização, ela não se dá, nunca se deu em função exclusiva da escola. Você tem o seu próprio ambiente familiar, a família mais extensiva, você tem a comunidade do bairro, você tem a comunidade da igreja, né? Então você tem diversos outros ambientes aonde a socialização ela se realiza. Então essa coisa também que inventaram, que a célula máter da socialização das pessoas é a escola, isso nunca existiu, isso é uma novidade. Essa teoria nunca existiu, isso é uma novidade construída agora, para justificar as crianças ficarem na escola, para serem doutrinadas como estão sendo doutrinadas e terem a sua dimensão cognitiva e cultural prejudicada o quanto puderem. Até porque isso não vai ser uma coisa que, se for aprovada, não vai ter um número tão significativo de pessoas. Né? A lei propõe que os pais estejam ali ensinando os filhos, a lei diz até que um dos pais, pelo menos, tem que ter nível superior, mas isso é uma ficção, porque se você tirar os filhos da escola, você vai ter que, na verdade, você vai ter que contratar professores para ensinar seus filhos. Você pode ser formado em engenharia e conhecer muito bem matemática e física, mas e as outras matérias, quem vai ensinar o seu filho? Entendeu? Então você vai ter que contratar professores. O homeschooling é uma modalidade de ensino um tanto que tem um custo. Né? Pode não ser até o mesmo custo da escola, mas vai ter um custo. Esse professor ele vai dar praticamente aula particular, ele vai em casa. Então, quer dizer, tem todo... Não vai ser uma coisa que se expanda. Só que até a Unicef já se manifestou dizendo que acha isso um absurdo, essa lei ser aprovada no Brasil. Por quê? O que a Unicef e a Unesco querem se manifestando sobre isso? Porque isso fere o projeto delas. Hã? A Unicef e a Unesco são responsáveis pela educação, principalmente a Unesco, são responsáveis pela educação no mundo. É tipo a OMS. Então ela quer mandar em tudo. Do mesmo jeito que a OMS quer mandar em tudo em termos de saúde, a Unesco e a Unicef querem mandar em tudo em termos de educação. E no Brasil já mandam. Principalmente desde os anos 90. Então qualquer coisa que fuja ao script delas, ao roteiro delas, elas se manifestam contra. Entendeu? Não pode ser assim. Isso vai prejudicar. Nós estamos preocupados com a socialização.
Quem foi que disse que o único ambiente de socialização é a escola? E quem foi que disse que a escola é o principal ambiente de socialização da criança? Aonde é que isso está escrito e provado? Isso é invenção, essa é a teoria que inventaram agora, para justificar a criança ficar completamente dominada pela escola e ser educada e ensinada nos moldes que os professores revolucionários querem fazer. Mas não do jeito que os pais pensam, gostam de se enganar pensando que os seus filhos estão sendo educados. Então a família agora está num desafio. Ou ela encara o que fez, ou ela encara a omissão e reverte. Ou então ela chuta o pau na barraca e deixa continuar para ver onde é que vai dar. É isso. O Paty colocou aqui, salve José Vitor. E o senhor falou algo aí que assim, no início, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, foi constrangedor para mim, porque o meu filho estava com muita dificuldade na escola, e era escola particular, eu pagava escola particular para ele. Então, quando teve a pandemia, eu vi que eu estava, vamos dizer assim, pagando algo, sabe, pagando à toa, porque ele ia, mas ele eu não estava tendo resultado. Só que eu estava esperando muito da escola e não estava fazendo a minha parte. Então, quando veio a pandemia, eu fiquei assim, sabe, desesperada. Eu descontava minha frustração toda nele. E eu já ouvi muitos pais e crianças também falando assim, quando o pai está ensinando, está educando, fazendo atividade ali, a criança fala, não, não é assim que a professora me ensina. Não, não é assim, você está me ensinando errado, você não sabe. A criança fala para o pai, você tá me confundindo, você não sabe, eu vou fazer com a professora ou eu vou fazer com outro fulano, alguma coisa assim, entendeu? E isso já agora, recente com alguns clientes. E lá atrás, quando eu vi que a forma como eu fui educada, fui instruída, porque assim, tudo era da escola. Eu ia para a escola, voltava da escola, eu era cobrada na escola e em casa, e a minha família toda é da área educacional. E assim, eu fui, sabe, aprendendo, me virando, porque eu tinha que todos os dias trazer, todos os dias não, no final do semestre, do bimestre, de ter uma nota que me aprovasse. E tinha que ser nota boa. Então era isso que eu estava exigindo do meu filho, mas eu não estava fazendo o meu papel, como foi falado aqui, né, de educar. Eu acho que foi a Karine que falou, né, que essa questão de ter, muitos querem ter filhos, mas não querem educar. E criar filho, qualquer pessoa cria. Agora, educar exige tempo, exige paciência, exige de você, às vezes, até renúncia. Porque eu fiz tudo isso na pandemia, então eu não trabalhava, estava em casa, estava de home office e às vezes assistia os treinamentos, às vezes deixava os treinamentos no mudo lá, no silencioso, falando sozinho, e eu ia fazer outra atividade com ele. Então eu dediquei muito meu tempo. E em menos de 6 meses, 4, 5 meses, aí ele já começou a melhorar a leitura. E aí o que o senhor falou foi que os pais, eles não querem assumir a culpa, eles perceberam durante esse tempo que eles não sabem educar. E de fato a gente não sabe educar. Porque também a gente não veio de uma educação e vem todo um ciclo, né, de autossabotagem lá atrás. Mas o que acontece? A gente tem que buscar informações e se desenvolver. E assumir essa autorresponsabilidade. Porque na época eu também estava separada do pai do meu filho. Era eu para tudo. Mulher Maravilha, sabe? Era trabalho, era casa, fazia faculdade também, estava fazendo faculdade. Tinha os meus cursos, ou seja, tinha que me virar ali nos 30. Mas uma coisa que eu não abri mão era nessa questão da educação, porque eu pagava a escola particular, mas eu não estava tendo o retorno, que às vezes a gente até acredita que a escola particular é a melhor, é a com ensino assim. Às vezes sim, às vezes não. Mas se você só pagar a escola e não assumir o seu papel, não ter essa autorresponsabilidade como pai, de conferir o caderno, de saber o que o seu filho está aprendendo, quem são as pessoas, porque algo que eu prestei muita atenção também no meu filho foi na questão das falas dele, porque a gente não conversava muito, a gente só se via de manhã e à noite. Então, durante o tempo que ele ficou em casa, eu comecei a observar o comportamento dele.
eu comecei a observar o que ele falava, eu comecei a observar a forma como ele reagia comigo. Ou seja, isso vem da influência também da escola. E como você falou, como o senhor falou, né? A gente tá numa, vamos dizer, a gente não tem controle sobre o que acontece dentro da escola. A gente acha que é um lugar seguro, que é um lugar protegido, mas é como se fosse o celular. É livre. Às vezes, o que eu passo para o meu filho, ele aprende com outra criança muito mais rápido. E aquilo que eu ensinei, ele esqueceu. Por quê? Por causa da conexão, dessa aproximação e do tempo que ele se sente, vamos dizer assim, mais pertencido com o coleguinha, que fala lá dos jogos de round, não sei lá do que das quantas, do que com você, que é pai, que é mãe, que dá alimento, que dá o que vestir, que dá o de comer, mas só isso não é o suficiente. Precisa ter a conversa, precisa ter o diálogo. A Thaís, né? Os pais acham que é só pagar a mensalidade, que tem que olhar a mochila, o caderno, ver se tem tarefa e não jogar a responsabilidade apenas para a escola. É isso mesmo. É isso mesmo. E pode falar. Veja bem, você colocou algumas coisas assim que é preciso pontuar. Você colocou a questão da nota, né? Que você ia para a escola e você tinha que estudar para tirar boa nota. Nesse momento, a educação já estava em deterioração. Porque a educação, esse ensino voltado para tirar nota, ele já faz parte dessa política de não usar todo o potencial do cérebro. Então, quando a pessoa estuda para tirar nota, para tirar boa nota, para ter diploma, né, termina transformando a escola num consórcio de diplomas. Assim como com o nível superior também. Né? O que é o consórcio? Você vai pagando ali a mensalidade e um dia você é sorteado e leva seu prêmio. Né? Isso. Então, a educação brasileira se tornou um consórcio. Você paga as mensalidades e fica ali marcando presença. Um dia você é premiado, cedo ou tarde, você vai ser premiado com o seu diploma. Seja em qualquer nível de escolaridade. Né? Então, isso não é educação. E também não é ensino. Isso é qualquer coisa que se queira dar o nome. Né? Então, o que acontece? Daí porque vinha a cultura de estudar na véspera da prova. Quando você estuda na véspera da prova, você utiliza uma parte do seu cérebro que armazena algumas informações. Quando você vai dormir, o seu cérebro já deleta boa parte delas. No dia seguinte, o que você lembra, você faz a prova. O nosso cérebro, ele só fixa informações que nós mostramos para ele que é importante, que é relevante. Se nós só lemos um dia aquilo ali, só estudamos 1 ou 2 dias aquilo ali, você diz para ele o seguinte: olha, cérebro, essa informação não é importante. Quando eu acabar de usar, você joga fora. É por isso que as pessoas fazem a prova, às vezes até tiram boa nota, mas não sabem nada. Isso em qualquer faixa de idade. Então já tem um problema aí. Né? A outra questão é quando você falou que você foi tentar ensinar a seu filho, acho que o pai dele também, você falou, né? Tentar ensinar o filho, e o filho não queria aprender daquilo ali. Por quê? Alguém ensinava melhor. Não é que alguém ensinava melhor. É porque o cérebro das crianças e adolescentes, eles já estão preparados para associar e não mais para raciocinar. O dos adultos também. Então, o ensino hoje ele está baseado em associações com base principalmente nas emoções. Então, as pessoas associam, né, o professor que é piadista. Né? Se você for para uma palestra, você vai gostar do palestrante se ele contar piada. Se ele não contar piada, você faz, poxa, aquele cara falou bem, mas eu já estava cansada, achei um saco. Né? Você fala logo assim, porque
o bom comunicador hoje é aquele que te faz rir. Ele pode falar qualquer absurdo, qualquer besteira, mas é aquele que te faz rir, é aquele que te faz alegre, porque você está num mundo hoje que não cabe mais a frustração. Então você não pode se frustrar com nada, você tem que estar alegre com tudo. Assim também é a educação. Você tem que fazer a pessoa aprender com ela sorrindo, com ela desconcentrada. Ela vai fixar o conhecimento não porque é um raciocínio lógico que foi estabelecido, que o cérebro realizou esse raciocínio lógico e com isso ele foi armazenando essa informação, mas sim porque ele foi associando. A educação hoje, ela utiliza muito mais o nosso cérebro mais primitivo, mais animal, mais ancestral, do que a nossa dimensão mais sofisticada do cérebro, que nos tornou Homo sapiens. Veja você. Então, por isso que qualquer tipo de comunicação entre você e seu filho, que você tente, mesmo sem querer, estabelecer com ele algum tipo de raciocínio lógico, ele vai estranhar, ele vai rejeitar. Ele vai preferir uma pessoa que diz para ele: senta, levanta, sorria, brinque, vá brincar, leia, escreva aqui, coisas simples, rápidas, porque na escola ele não está, o cérebro dele não está sendo treinado para ser um Homo sapiens, mas para ser um pouquinho mais que qualquer outro mamífero. Entende? Então esse é um dos grandes desafios, porque os pais também não conseguem enxergar. Eles enxergam um pouco dos efeitos colaterais da crise, mas eles não conseguem enxergar a profundidade desse problema. Entende? Se os pais de hoje estivessem realmente preocupados com o futuro dos seus filhos, eles não iriam se preocupar se a escola é pública ou privada. Não é essa a preocupação. A preocupação é qual é o modelo de ensino da escola. E lhe digo mais, tem um termômetro que eu vou ensinar aqui para vocês e os seus seguidores. Quanto mais tecnologia a escola oferecer, menos cultura e inteligência seu filho vai ter com essa escola. Quer que eu repita? Pode repetir. Bate, copia e cola aí pra gente. Quanto mais tecnologia a escola oferecer, menos inteligência e cultura essa escola vai desenvolver no seu filho. É proporcionalmente inverso. Mais tecnologia, menos intelecto e cultura. É proporcionalmente inverso. Então, a primeira coisa, você chegou na escola, a escola começou a lhe mostrar um monte de tela plana, computador, não sei o quê, daqui a pouco vai até inteligência artificial. E tá, diga bom dia, muito obrigado, adorei, muito bonita a escola, vai embora. As pessoas devem procurar a escola do modelo antigo, do ditado, da cópia, do caderno de caligrafia, entende? Da tabuada, da soletração dos verbos. É essa escola que as pessoas devem procurar, mas essas escolas são poucas que ainda existem, porque os pais se desinteressaram por elas. Afinal de contas, quem vai levar o filho para matricular na escola? São os pais. Então, são os pais que estão achando que pagar uma escola cara e com alto nível de tecnologia que estão colocando seus filhos nos melhores dos mundos. Não, meus filhos, estão colocando seus filhos na porta do inferno. Entendeu? Na antessala do inferno. O pessoal falando que tá difícil achar essa escola. Olha, Dante Alighieri, que escreveu A Divina Comédia,
ele fala que quando ele chega na porta do inferno, existia a seguinte citação: ao passar por esse portal, deixe para trás todas as suas esperanças. Então, esse é o portal, isso está escrito, você não vê, mas está escrito no portal da maioria das escolas brasileiras, tanto pública quanto privada. Quando o seu filho passar por esse portal, deixe para trás todas as suas esperanças. É isso, as pessoas não querem reconhecer essa crise, elas acham que é exagero, que não é bem assim, porque reconhecer essa crise é assumir a culpa e por isso ter a obrigação de tentar reverter isso o mais rápido possível. Mas quantos pais querem? Afinal de contas, você está na área do sucesso, você tem que ter sucesso. Você não tem que ter salvação nenhuma, você tem que ter sucesso. Você está na época das pessoas que estão empoderadas. A mulher está empoderada, quem é que vai querer? Vamos olhar a tarefa dos nossos filhos. Sim, é se tem tarefa ou conteúdo da tarefa. Tem escolas aí que já estão sem passar atividades que antes eram chamadas de dever de casa, né? Sem passar atividades para os filhos. Sabe por quê? Porque quando alguns pais começaram a reagir com a tal da ideologia de gênero e outras cositas mais, muitas escolas, para evitar essa reação das famílias, muitas escolas já estão adotando essa técnica. Então, seu filho, as atividades que ele iria fazer em casa, ele faz na escola, porque assim você não sabe o que está acontecendo na escola, você não sabe o que está sendo ensinado na escola. Você veja até que ponto vai a vontade de domínio das escolas sobre as crianças e adolescentes. E as famílias estão achando que isso está bom, né? Porque está deixando os pais à vontade para tratar dos seus negócios, das suas profissões, das suas carreiras de sucesso. Aí quando aparecem as consequências, ainda estão estranhando. Ainda vem dizer que tirar da escola que vai atrapalhar a socialização. Isso é uma piada. O pessoal está comentando aqui sobre a escola. Tá difícil achar. Ele comentou, a Thaís, não existe mais isso, infelizmente. Cadê? Quanto mais... A Paty colocou aqui, ó. Quanto mais tecnologia oferecer, menos inteligência e cultura essa escola irá desenvolver. Ensinar nossos filhos não é fácil, mas temos que ficar em cima. Isso é tempo, dedicação, assumir a nossa responsabilidade na parte que nos cabe como educador. E de tudo que o senhor falou aí, professor, como que é possível a gente diminuir um pouco essas consequências, ou o que nós como os pais podemos fazer, ou então como agente de transformação, porque a criança também, quando ela não tem vamos dizer, esse acolhimento, né, por conta dos pais, ela acaba queremos solução, ela acaba, vamos dizer assim, projetando essa figura de paternidade, maternidade, às vezes no professor, às vezes em outros adultos, né? Minha família, assim, a maioria dos meus tios são 8, acho que 3 não são da área da educação, não, 4 não são da área da educação. E eu vejo muito, assim, eu ouvia muito comentários na questão de que o aluno, ele olhava para o professor e idealizava, projetava a figura paterna e materna ali no professor. Queria, sabe, colocava o amor que ele deveria sentir dos pais nos professores. Então, todos nós somos esse agente de transformação. Como que podemos, ou o que podemos fazer para diminuir um pouco essas consequências, esse reflexo? E para quem quer ingressar ainda mais em toda essa informação, o que a gente precisa fazer para a gente estar mais atento a essa visão que o senhor trouxe para nós? Bom, eu vou dar algumas dicas na forma de perguntas, tá certo? E aí cabe a cada um, se quiser
observar sobre cada uma dessas perguntas. Então vamos lá. Qual o exemplo de estudo que você dá para os seus filhos? Você é pai e mãe que lê? Ou você usa o celular? Se você passa o seu tempo vago com o uso do celular, então você está dizendo ao seu filho que no tempo vago ele deve ficar com o celular. Quantos livros tem na sua casa? Quantas estantes de livro tem na sua casa? Se não existem livros na sua casa, você está dizendo para o seu filho que livro não é importante. Logo, seu filho não vai se interessar por livro e por leitura. Ele não vai ter a curiosidade. Hã? A criança, a adolescente, principalmente a criança, ela é curiosa. Hã? Meu filho e minha filha, todos dois desenvolveram o hábito. Eles achavam, quando eles eram bem pequenininhos, eles achavam interessante chegar no meu gabinete e ficar com o dedinho empurrando os livros. Porque como cada livro tinha uma cor, eles ficavam parecendo um teclado de piano, né? Então eles pegavam aquele dedinho miúdo assim e ficavam assim, ó, apertando. Eles achavam engraçadíssimo aquilo ali, né? Depois evoluíram. Né? Começaram a pegar meus livros e rabiscar os meus livros, porque ele queria imitar o pai. Ele viu o pai lendo e escrevendo, só que eles não sabiam discernir que o livro não era um lugar para ele escrever, era um caderno. Então eles pegavam o livro e quando eu pegava o meu livro, estava todo rabiscado e eu já sabia o que era que ia acontecer. Né? Então, quer dizer, a criança ela vai pela curiosidade. Então, se você não tem um objeto para despertar a curiosidade da criança, ela não vai despertar a curiosidade sobre aquele objeto. Não é isso? Muito bem. Desfazer a ideia de que pagar escola privada, e principalmente escola cara, é uma segurança de futuro para o seu filho. Ao contrário, você pode até querer uma escola privada, paga, mas que buscar o ensino mais tradicional possível. É o ao contrário, bem ao contrário do que as pessoas estão pensando. Quanto menos tecnologia, mais você vai buscar a cultura onde? Nos livros. A tecnologia ela tem que ser acessória e não protagonista. O que está acontecendo na educação, na nossa vida e na educação, é que a tecnologia está deixando de ser acessória, um importante instrumento acessório na nossa vida, que nos ajuda na nossa vida. Ela está deixando de ser acessória para ser protagonista, ela que comanda. Eu já vivo em função da tecnologia. Eu educo em função da tecnologia. Isso está tudo errado. O efeito já apareceu. Tanto para adultos quanto para os jovens. E uma coisa extremamente importante. Voltar a exercitar em casa, independente das escolas mandarem ou não, elas não vão mandar. Ditado. Eu faço isso. Cópia. Soletrar verbos. Fazer tabuada no lápis, no papel e com a borracha. E, principalmente, treinar a caligrafia cursiva. Eu espero que os pais que estejam aqui ouvindo a nossa live, depois venham ouvir, façam esse teste em casa. Vocês mesmos, pais. Vocês vão pegar uma folha de papel em branco e vão copiar um pequeno texto, um parágrafo, não precisa muita coisa. E vocês vão observar, você tá vendo? Vocês vão observar o traçado da letra de vocês. Eu não estou falando aqui de caligrafia bonita ou feia. Eu não estou falando de estética. Estou falando de outra coisa. Vocês vão observar o traçado da letra. Quanto mais tremido o traçado da letra, menor é a intimidade de vocês com o escrever. E aí vocês vão observar a linha, como é que ela foi escrita, se ela foi mais ou menos na horizontal, o desvio e tal. E depois vocês vão tentar fazer, vocês vão comprar um caderno de cópia que existe nas papelarias, aquele antigo caderno de cópia, de caligrafia,
e vão escrever esse mesmo texto nesse caderno de caligrafia e ver como é que vocês se saem. A partir desse autoexame, vocês vão poder imaginar a situação problemática em que seus filhos estão. São testes simples e fáceis de fazer. Observar em casa, quantos livros eu tenho? Nenhum. Então meus filhos não vão se despertar por livro. Eu tenho o hábito de ler? Não. Então meus filhos não vão querer imitar a leitura, porque eu não tenho o hábito de leitura para eles imitarem. Eu sou estudiosa, eu falo coisas interessantes, ou eu sou assim, aquela pessoa que não pode perder um show da Anitta. Então, se você não pode perder um show da Anitta ou coisas do tipo, né? Então você está passando isso para os seus filhos também vão adorar a Anitta ou coisas do tipo. Observe que o exemplo dos pais é fundamental. Entende? Então, se vocês gostam da cultura, gostam da arte sofisticada, não é essas porcarias que se fala hoje como forma de arte. Arte não é qualquer coisa, arte não é qualquer liberdade de expressão. Arte é aquilo que leva o homem para uma dimensão transcendental, acima do humano meramente humano. Aquilo que traz o humano para mais humano ainda, para as perversões instintivas, isso não é arte, é liberdade de expressão, simplesmente. Então, levar os filhos a gostar da arte, fazer leituras infantis, olhar o conteúdo das leituras infantis, ensinar os filhos com mais idade, já entrando na adolescência ou adolescência, a ler romance, a ler contos, independente da escola. Esqueça a escola. Mas para isso é preciso você desenvolver o hábito. Conversar com seus filhos sobre o que vocês leram naquele conto. Você lê o conto, ele lê também, você lê aquele romance. Olha, meu filho, eu li esse romance aqui, sensacional, poxa, não sei o que, tal. Aí daqui a pouco ele lê também, aí vocês começam a conversar sobre o romance. Então tem diversas coisas, sem nenhum grande custo, que os pais podem fazer em casa, mas simplesmente abandonaram. Entregaram tudo à escola. Gente, antes da gente finalizar aqui, com essas dicas, olha, eu tenho muita coisa que colocar em prática ainda. Com essas dicas aqui, são valiosas. Bora tirar um print. Cadê a nossa mídias sociais aí? Já tá posta a parte baixa. Tirar um print e marcar e colocar essas dicas a gente vai recompartilhar. Paty, o professor, a gente vai recompartilhar para outras pessoas terem acesso a isso. Eu vou fazer lá nos meus stories uma associação, olha aí a associação, de como foi essa live. Eu vou fazer bem, eu olhando, na hora que o senhor estava falando, eu falei assim, nossa, é como se a gente tivesse, eu tivesse, né? Foi a impressão que eu tive. Eu vim para cá com essa visão. E agora eu tô saindo com a visão assim, sabe? É como se eu uso os óculos, quem tem óculos transition, aquele que muda no sol, é como se o tempo todo eu estivesse usando aquele óculos com a lente escura. E agora tenho mais clareza. E assim, essa questão da tecnologia na escola, eu ainda não tinha despertado para esse entendimento. Então, eu acreditava que quanto mais tecnologia, melhor, porque a criança vai se desenvolver melhor. Só que a gente já vê, nós que somos pais, que temos uma certa autoridade, vamos dizer assim, a gente não tem limite, imagine na escola. Porque em casa eu tenho 1, mas na escola, que numa turma é 15, 20, 30 alunos, como é que esse professor vai ter controle? Ou seja, a última dica... desculpa interromper. A última dica que eu queria dar, que eu já esquecendo, que essa é importantíssima. Voltar ao hábito de consultar dicionário. Tem que ter um dicionário em casa. Voltar ao hábito, não é para consultar Google, não. É para consultar o dicionário. Porque no dicionário, o aluno aprende, a criança, adolescente aprende, além de como se escreve uma palavra, o significado dela, ele aprende também se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um verbo.
Certo? Então ele já aprende um pouquinho da gramática ali no dicionário. E além disso, por exemplo, quando você vai procurar a palavra caçado, caçado, aí você fica em dúvida, é com SS ou com C cedilha? Aí no dicionário você descobre que os dois estão certos. Só que caçado se refere a uma coisa e caçado com SS se refere a uma coisa e caçado com C cedilha se refere a outra. Então você já vai ampliando o seu vocabulário, você já vai despertando a importância de ter o vocabulário, porque sem vocabulário não tem comunicação. Karine, eu comprei um Aurélio do Grande. Ótimo, ótimo. Parabéns, cara. Parabéns. Agora tem que parabéns. Exercitar, não pode ficar na prateleira, tem que exercitar. Negócio de Google, dicionário Google, impossível. Providencial meu, eu vou no Google. E eu ainda coloco na fala. Google. Isso. Muitos aprendizados nessa live. Vamos tirar um print. Quem tira um print aí, parte baixo. Vamos tirar. Gente do céu. Meu Deus, como a educação é incrível. Já, Paty, 1, 2, 3, nosso print. Foi. Então, professor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Essa live. Eu que agradeço o seu convite. Incrível. Vamos marcar aí para a gente bater outro papo lá no Facebook meu lá. Vamos marcar aí. Sábado no Facebook. A gente vai estar lá compartilhando, trocando mais esse conhecimento. A gente espera a participação de vocês lá, tá bom, professor? Que Deus continue aí abençoando o seu trabalho, né? Amém, você também. A nossa missão, meu Deus. Nossa, eu aprendi muita coisa, preciso melhorar, mas é isso. O primeiro passo é a gente reconhecer onde a gente está, o que a gente está fazendo de errado e a partir de agora entrar em ação e fazer coisas diferentes. Porque é aquela coisa, não adianta a gente falar, compartilhar, né? O professor ele tem um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Vou até entrar no canal lá do Telegram. Se a gente só é ouvinte, se a gente não é praticante, a gente tem que ouvir e praticar, ouvir e praticar. Dessas dicas aqui eu só acertei uma, preciso melhorar as outras. Mas é isso, gente, eu espero que a mesma visão, a mesma clareza que eu tive, vocês também tenham. E compartilhem com a gente os ensinamentos, marca lá, que a gente vai repostar todo mundo e essas dicas aqui também, tá bom? Obrigada aí, boa noite. Paty também. Boa noite. Para todo mundo que Deus participou abençoe. aqui. Amém. Beijão e a gente espera depois de vocês para repostar. Tchau. Se eu quer falar mais alguma coisa, professor, nem deixei. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Tá bom, então. Beijão, gente. Boa noite. Tchau.